Sérgio Silva, estamos aqui na sua casa, na Ribeira dos Barqueiros, pertencente perto de Santa Cruz, bastante perto de Santa Cruz, e estamos aqui para o senhor falar um pouquinho da sua vida. Sei que não é de cá. Vai falar um pouquinho da sua vida, como, onde nasceu, como foi a sua infância na sua terra, e depois o que é que o levou a vir para cá, bem como se teve serviço militar, que é uma coisa que normalmente as pessoas gostam também de falar, porque normalmente o serviço militar traz sempre lições de vida. Fala-nos um pouquinho, de modo que as pessoas fiquem com um pouquinho da sua biografia. Pois eu nasci em Monte Gordo, no Algarve, ali na fronteira de Espanha, e de maneira que, quando saí da escola, tive a minha infância, pois meus pais, minha mãe trabalhava numa fábrica de conserva, peixe, e o meu pai era pescador. E eu fui para a escola, quando saí, convidaram para ir para servente carpinteiro para um hotel que lá está em Monte Gordo ainda, o primeiro hotel que se fez no Algarve. E pronto, e fui para ali, para a carpintaria, ali estive até ir depois para outras zonas, para Vila Real de Santo António, trabalhar, e até ir para um estaleiro da Navália, que só construía iates para a Irlanda do Norte e para aqueles sítios ali de coisa, até para a América e para todos os lados. Diga-me uma coisa, antes que o senhor adiante mais, vamos voltar atrás. Eu sei que antigamente as crianças de criança não tinham muito, porque havia aquela falta e havia que trabalhar desde muito cedo. O senhor foi uma criança que teve também que começar a trabalhar muito cedo, ou lembra-se de brincar? Claro, claro. Eu também só brinquei enquanto estava na escola. Depois de sair da escola fui logo trabalhar. Com 13 anos eu fui trabalhar para a carpintaria e acabou-se. E desde aí até agora tem sido sempre no... Depois dali, depois estava no estaleiro e fui então para a tropa. Cortei os dedos um mês antes de ir para a tropa, mas mesmo assim ainda estive a dar tiro, fazendo a carreira de tiro com um pauzinho assim posto no gatilho da arma para dar tiro, porque não podia cortar. Mas diga-me, o senhor cortou de propósito que era para não ir para a tropa? Não, eu cortei-me mesmo em acidente. Acidente? Foi mesmo um acidente. E a sua tropa começou onde? Onde é que assentou praça? Assentei praça em Setúbal. Muito bem. E depois deram uma especialidade de carpinteiro. Como era carpinteiro, e fiz alguns serviços lá em Setúbal, porque souberam que era carpinteiro, porque as pessoas têm que perguntar e tal. E então deram uma especialidade de carpinteiro e mandaram-me para Sacavém. De Sacavém fiz a escola de cabos e fui para a Pontinha. Mandaram-me para a Pontinha, Lisboa. Depois aí fui mobilizado e fui para Évora formar batalhão, no R16. Dali até fui gozado 10 dias de mobilização para a minha terra e pensava que ia para a Guiné, estávamos destinados a ir para a Guiné. Quando gozámos os 10 dias de mobilização, fomos então para a coisa já tudo preparado, veio então a ordem para irmos para Angola. Fui então para o norte de Angola. Vamos ficar aqui um pouquinho. Como é que o senhor aceitou, porque não há muito que aceitar, somos obrigados, não é? Mas como é que o senhor se sentiu quando recebeu a notícia que tinha que ir para Angola? Olha, há aqui um pormenor, que por acaso já que o senhor fala nisso, que eu tentava esquecer, e não é de esquecer. Eu sou filho de meus pais, tiveram 8 filhos. Eu era o segundo mais velho. Tinha um irmão meu, mais velho do que eu, que até por acaso faleceu há 2 anos.
E esse meu irmão foi para Angola 20 dias antes de mim. 20 dias. E nós éramos os dois, os únicos que estávamos a trabalhar para a casa, para ajudar ao meu pai, que era pescador. A minha mãe já não trabalhava porque tinha muitos filhos e já não podia trabalhar. E então, para ajudar o meu pai, nós os únicos que ajudávamos o meu pai, mandaram-nos os dois. Eu ainda fiz, porque tenho os pés chatos, ainda fiz a coisa de a ver se me livravam para poder auxiliar a casa e tudo, mas não. Fomos os dois para Angola, nos encontramos lá e eles veio para cá com 3 dias antes de mim, para o Algarve. Eu sei que não é fácil e eu tenho provas de pessoas com quem tenho falado ao longo dos anos falar nisso, mas aquilo que o senhor se sentir bem de falar pela sua passagem em defesa da nossa pátria por terras angolanas, se quiser falar um pouquinho, esteja à sua vontade. Pois, eu por acaso não tive nunca problemas nenhuns com aquele povo, nunca tivemos, o meu batalhão, eu posso falar, isto pode chegar aonde queira, que era o batalhão de BK 4614, tivemos alguns acidentes que faleceram amigos meus lá, mas nunca foi em guerra. Nunca tivemos problemas com aquele povo, nunca tivemos. Graças a Deus nunca fomos atacados, nós nunca atacámos ninguém. Alguns acidentes foi de carro e uns caíram, era carpinteiro, ainda cheguei ainda a fazer cruzes e meter alguns dentro do coisa, daqueles caixotes, tinha lá, as urnas eram os caixotes. Nós próprios é que fazíamos o funeral aos colegas. E eu tinha para lá 2 meses lá estar, ou 3 meses talvez. Uma berlier virou-se e ficaram alguns colegas meus logo para baixo e faleceram. O senhor quanto tempo ainda esteve lá a servir Portugal? Tive 19 meses. Há algumas pessoas que desabafaram comigo que chegaram a passar fome. O senhor também passou por essa situação? Não, eu não posso dizer que passava fome ou que tinha dias que não era questão de passar fome, nós íamos para o refeitório e comíamos. Só aqueles dias quando íamos para fazer reconhecimento e tal, davam-nos uma caixinha com uma caixa de sapatos com ração de combate e tínhamos que andar o dia inteiro ali. E os contatos com a família, como é que na altura eram feitos? Era só por aerogramas, ou carta, o fone, nem pensar nisso. E com que frequência o senhor tinha correspondência da sua família? Eu falava com o meu irmão estava mesmo lá, como já disse, e mandava um aerograma, e ele para mim, e era para a minha família, mandava carta. E com a sua família, mais ou menos de quanto em quanto tempo? Aí 15 em 15 dias, ou 20 em 20 dias, recebia uma carta. Eu escrevia e passado aí, já sabia 15 ou 16, ou mais ou menos, ainda recebia a resposta. E era assim. O senhor diz que nunca teve problemas com os angolanos, com os... Hoje nunca foi preciso dar tiros. E amigos? Fez amigos em Angola? Muitos amigos, mesmo angolanos. Muitos angolanos. Eu tenho fotografias aqui no meu álbum, que até tenho aqui, com pessoas dos movimentos que se entregaram a nós. Está a compreender? Não fomos nós que os capturámos. Eles é que se entregaram porque eles é que tinham fome. E se entregaram à nossa companhia. E depois nós recolhemos e puseram a conviver com a gente no refeitório, a comer e eu tenho fotografias com eles, e a falar com eles e tudo, e tenho abraçado com eles e tudo. E eram o chefe, eu tenho ali abraçado com o chefe do movimento. Isso é interessante, isso que o senhor disse, porque nunca ninguém me disse isso até hoje. O senhor vai esclarecer isso para que todos nós, e eu, todos nós ficamos a saber. Portanto, nesse caso em que não havia guerra, pelo menos com o senhor, e esses habitantes de Angola, os angolanos, vinham-se entregar às forças militares portuguesas, eram considerados amigos.
Portanto, não Exatamente. Não eram maltratados, não? Não, comiam com a gente no refeitório e depois iam para a sua... Tínhamos uma casa onde eles estavam sozinhos. E de vez em quando fugia um, dois. E a gente não se importava. O nosso comandante nunca disse a gente vai procurar, a gente vai nada. E outros foram entregues para as suas terras, para os seus lugares. E eles, enquanto estavam convosco, na vossa companhia, no vosso batalhão, eles ajudavam, colaboravam com as ajudas no vosso trabalho ou simplesmente só comiam e ficavam? Não, comiam e nunca lhes era dado nada para fazer. Sim. Não faziam nada. Mas também não incomodavam? O nosso comandante não lhes dava nada para fazer, estavam descansadinhos, e até tem fotografias ali, que eles estão sentadinhos ali, é ali que estavam. E depois, de vez em quando estavam já gorditos, que eles, quando se entregaram, a fominha era muito, muito magritos. E se eu visse as fotografias, eles já estão gordinhos e coisa, e depois iam-se embora. Mas nunca atacaram-nos, nunca nos fizeram mal, só por eles terem fugido. O senhor regressou a Portugal após esse serviço pelo 25 de Abril ou por ter terminado a sua comissão? Olha, eu terminei a minha comissão, porque estava lá quando se deu o 25 de Abril, e a comissão era de 24 meses, e quando se deu o 25 de Abril, passou para 18. E, portanto, quando passaram para 18, já nós tínhamos já aí 18 e meio, ou os 18, e tivemos até aos 19. Está a compreender? E, por acaso, no dia em que eu cheguei a Lisboa, saí de Angola e cheguei a Lisboa, encontrei outra guerra. Guerra que nunca encontrei em Angola, fui encontrar em Lisboa. Compreende? Foi no dia 11 de março de 75. Foi quando o dia da contra-revolução do Spínola. Já agora o dia 11 de março. Não sei se viu algumas imagens do coisa. Que até morreu um militar, depois começaram os militares uns com os outros a querer se pegar, está a perceber? E nós, quando chegámos, éramos até para fazer entregar a nossa roupa no quartel, onde esse quartel que foi bombardeado. Está a perceber? Sim. Foi num ralis ao pé do aeroporto. Quer dizer que a guerra não era em Angola, mas sim em Portugal? Quando eu cheguei, a guerra estava em Portugal. Basta que cheguei ao aeroporto, que isso foi logo passar o Rio Tejo, para o Barreiro, para ir para o Algarve, que já não queria dar farta daquilo, era passar o tempo. Qual foi a sensação, ou o que é que os senhores, o senhor, bem como os seus camaradas de armas em Angola, qual foi a vossa reação quando receberam a notícia que se vinham embora? Lembra-se disso? Pois aquilo era uma enorme alegria, só que nós começámos a ficar muito desconfiados e ciumentos, porque havia muitos indivíduos que estavam a sair embora com 4, 5 meses de lá estar e estavam a abalar. Até havia rapazes, meus colegas, que diziam assim, olha, vamos ali a coisa a despedir do meu irmão, vamos a despedir do meu irmão porque o meu irmão vai-se embora. Até o teu irmão está aqui há quanto tempo? Está aí há 5 meses, e até 5 meses já se vai embora e a gente começou a ficar, e como no tempo de 25 de Abril já podíamos falar qualquer coisa, começámos a manifestar. Como não havia direito, a gente já está lá há 17, 18 meses na altura, e iam-se embora os militares com 4, 5 e a gente estávamos lá. E o nosso comandante reuniu toda a gente e teve a dar uma grande palestra e depois ficámos convencidos que ele é que tinha razão. Porque eles diziam, vocês querem deixar os vossos colegas aqui, que se por acaso há uma guerra qualquer, sim, que rebenta aqui uma guerra, eles nem um tiro sabem dar, como é que vocês estão? Vocês estão preparados? Vocês estão... É a companhia mais velha que aqui está, e então só vocês é que têm que aguentar isto. Vocês e outros mais velhos. E os mais novos vão daqui cumprir o resto da comissão lá, e vocês vão daqui para casa. E nós ficámos todos convencidos.
Vamos voltar atrás um pouquinho ainda ao seu Algarve. Há uma época que essa sim deixou muitas marcas e memórias ao senhor com certeza, mas muito mais ao seu pai e ao seu avô e a todos os pais e avós, que era o tempo do Salazar, o tempo em que nada se poderia dizer e que, enfim, o senhor lembra-se desse tempo, com certeza. Lembra-se de alguma passagem do que era hábito, costume as pessoas fazerem para não irem dentro? Ora, pois o hábito eram muitos. Olha, por exemplo, não era eu, na altura, que era um miúdo, mas eu cheguei a ver o meu pai a ser multado por acender um cigarro com isqueiro, compreende? Para a guarda fiscal. Que havia na altura a guarda fiscal e não se podia usar isqueiro, compreende? Hoje já toda a gente pode andar com isqueiro e pode andar, mas naquela altura e havia muitas coisas, muitíssimas coisas. Na minha terra tem uma praia que é uma das praias maiores, se não a maior do Algarve. Estou dizendo isto, né? É para toda a gente ver, que é Monte Gordo. E então aquilo na altura fazia muitas tempestades, que agora também já nem aqui se faz tempestades, que se fazia antigamente, e lá também já não. E chegavam a vir barcos que estavam atrapalhados por causa do mau tempo e encostavam ali perto. Aquilo é uma praia, não podem encostar, mas ficavam ali perto, ali beirinha e tal. Mas esses barcos tinham problemas, tinham drogas, tinham tabaco, tinham coisas que podiam ser apanhadas e não sei quantos, e eles, quando estavam mal, começaram a mandar tabaco à água, a jogar o tabaco fora. Eu cheguei a ir para a praia, era um miúdo, aí com 9, 10 anos, 10, 12 anos, e cheguei a ver a ondulação daquela, e era só tabaco, maço de cigarros e volumes. E as ondas não se podiam quase mexer com o tabaco, era sacos e sacos de tabaco, quando chegava à terra já vinha só em maços, já em água. E nessa altura andava a guarda fiscal, cacetete na mão, a bater nos pescadores que andavam a apanhar o tabaco. Já viu? Eles preferiam que o tabaco se desfizesse todo ali e não deixavam as pessoas apanharam os tabaco. Eles apanhavam umas coisas, enquanto levavam uma zorragada aqui, os outros apanhavam e tal, e depois era assim, o tempo do fascismo tinha muitas coisas. E havia muitas pessoas da minha terra que se manifestaram e nunca mais ninguém soube deles. Nunca mais ninguém soube deles. Olha fulano, olha, o levaram, diz que o traziam, nunca mais o trouxeram. E eram coisas assim. Vamos agora dar um salto, vamos para depois da tropa. E o senhor veio para Portugal, fugiu de Lisboa, entre aspas, porque não queria mais guerra, porque a guerra tinha estado no ultramar, foi para o seu Algarve. E então vamos, a partir daí, como foi a sua vida? O senhor começou a trabalhar e conta-nos um pouquinho disso. Eu comecei a trabalhar no Algarve, nesse tal hotel no Hotel Vasco da Gama, em Monte Gordo. E de maneira que, depois dali, eu estava já ia a coisa melhorando, estive lá uns anos, 3 ou 4 anos, fui para lá um miúdo, para aí uns 13, já tinha 17, e digo agora eu vou ir para o outro lado. E fui para Vila Real de Santo António. E de maneira que fui então para umas oficinas que lá estavam, agora já não estão, e andei a trabalhar nas obras, isto é, assentamentos, e a trabalhar na carpintaria e depois ia para as obras trabalhar. De maneira que depois dali fui até para o estaleiro. O estaleiro tal que construiu os iates, e então estive ali até ir para a tropa. Estive ali até ir para a tropa. E depois de vir da tropa? Depois de vir da tropa, depois cheguei, eu já namorava aqui a minha mulher, há 6 anos, casámos. Quer dizer, cheguei em março, casámos em agosto. Quer dizer, a relação com a sua Maria já tem quantos anos? Ui, a gente é da mesma rua, nascemos na mesma rua. E eu tinha 18 anos quando comecei a namorar com ela e ela tinha 14. Uns dias. Ela casou com 20 e eu casei com 24. E temos dado bem, pronto, temos lá tenho uma vida lá,
tinha minhas casas lá, e depois vim para cá trabalhar para o Sr. José Augusto. Primeiro fui para o Faial, tive um ano no Faial. E fazia o quê? A trabalhar, a fazer umas gabinas, umas traineiras. O senhor lembra-se de alguma delas? Sim. De alguma dessas traineiras? E o que fiz? Sim. Sim. Então diga-nos, para ficar no registro. O Mário Sousa. Uhum. E trabalhei noutras traineiras, foram feitas lá no estaleiro ali no Faial. Eu lembro-se... Sim, que trabalhei lá no Monte da Guia, no Monte do Pico, o Rei Cristo, e várias traineiras, que eu cheguei a trabalhar nelas todas. Mas a que fiz mesmo a gabine lá foi no Mário Sousa. Uhum. E de maneira que tive ali um ano. Agora o Sr. José Augusto, já faleceu, foi lá ao Faial e foi com ideias de ver alguém que soubesse trabalhar, porque ele estava aqui, tinha uma lancha já há muito tempo dentro de um armazém e que não havia quem fizesse. Não havia quem fizesse a gabine para a lancha. Compreende? Hoje, que eu vou dizer, Sr. Zé, é verdade, hoje já toda a gente sabe tudo, sabem fazer tudo, já toda a gente não precisa aprender, não precisa, já sabem tudo. Mas o Sérgio estava à chuva e ao vento em cima da gabine, que já estava a pôr a cobertura da gabine, e o Sr. José Augusto estava lá fora a ver eu lá com este corpinho ali a fazer aquela coisa, aquela gabine. E então pedi ao meu chefe, por acaso até era um senhor que era o chefe do estaleiro da minha terra, e foi ele que até que me levou para quando conseguiu me trazer de lá para cá. E então disse que queria que eu viesse aqui um mês a fazer a gabine da traineira, que era a família Augusto. Por isso é que eu digo que hoje já toda a gente sabe fazer tudo. E de maneira que o senhor lá, o encarregado, disse-me: Sérgio, vais ao Faial um mês, que há um senhor aí que te viu ali a trabalhar e quer que tu vais lá a fazer uma gabine de uma traineira, uma lancha. E eu disse assim: como é que agora vou para lá? Tenho a minha filha aqui, a minha mulher e a minha filha, que estão aqui há pouco tempo, há um par de meses, e agora vou deixar a mulher. Senhor. Mas ele convenceu, disse: Sérgio, o homem está atrapalhado, não há ninguém que faça lá aquilo, e tu tens que lá ir. E vê lá, homem, fala lá com a tua mulher e tal, e faz lá isso e coisa, e a gente... a minha mulher também disse: homem, vai, é um mês. Ele disse: mas é um mês, levas o bilhete de ir e volta de um mês. Tens aí o bilhete de ir e volta. No fim do mês vais-te embora. Pronto, ia vir para aqui. Mas no mês não se faz uma gabine de uma traineira. Você lembra-se em que ano foi isso? Foi em 1981. Portanto, eu fui para lá em 1980, outubro de 1980. Para o Faial? Para o Faial. E depois? E vim para aqui em São João, em junho. Ainda se fazia a festa, a festa de São João ainda se fazia dentro do campo de futebol. Está a perceber? Não pode esquecer. E vim para aqui um mês. Ora, no mês não dá para fazer uma gabine de um barco, seja ele de qualquer que tamanho for. Um mês não dá para nada. Dá para qualquer coisa, mas a gabine ficou mais ou menos orientada, mas acabada, né? O Sr. José Augusto quis-me convencer a ficar aqui para acabar aquilo, mas eu não. E fui-me embora para o Faial. E depois do Faial, acabei o tempo lá, as pessoas começaram a coisa, ir-se embora, o meu encarregado também foi-se embora, e eu disse à minha mulher: olha, vamos todos embora, está um rapaz que é da minha terra, está cá também, estávamos os dois lá, trabalhámos sempre aqui no Faial e trabalhámos no Algarve e tudo, ele é de Vila Real Santo Antônio. E então, olha, vamos, e pronto, e fomos todos embora. E foi para? E fui para o Algarve. Estive lá a trabalhar numa carpintaria. Depois, isto foi em 82, estava a trabalhar numa carpintaria, e esse senhor, que é o tal encarregado, que é o António Pena, então foi até comigo, e este rapaz que aqui está também,
está aqui nas Flores, com a sua família também. Disseram, Sérgio, há umas trainers para fazer na Terceira, umas gabines e tal, tu queres ir lá? Digo, pois, vale a pena. Vais tu, vai aqui o Zé, vai mais outro rapaz e tal, e vão lá fazer umas gabines de umas trainers da Terceira. E eu digo assim, pois vamos. Chegámos aqui num dia de Ano Novo. Na noite de Ano Novo chegámos à Terceira. E estive na Terceira. Mas só que as pessoas não tinham dinheiro para pagar, porque aquela firma já estava na falência, já estava praticamente na falência, que era a Tercom. Estava na falência. Nós chegávamos e fui pedir ferramenta para trabalhar, para desarmar a gabine, só tinha uma marreta, uma motosserra e um arranca-pregos. Nós éramos 3, era uma ferramenta para cada um, trabalhava com a motosserra, o outro era com a marreta e o outro era... Partimos uma gabine. Depois o engenheiro disse-me, eu digo, engenheiro, então e agora a madeira? A gente vai ter com um madeireiro que tem muita madeira e o senhor tira as medidas, aponta tudo e vamos coisa. Estou falando aqui, que o meu colega também tem coisa e vai ouvir. E vamos à procura da... Sim, senhor, lá fomos. Fomos os 3, mais um engenheiro, ainda tem com o senhor madeireiro. O senhor disse, sim senhor, tenho a madeira toda essa que o senhor quer e mais. Só que o senhor não leva daqui nada sem trazer primeiro o dinheiro. E até ficámos assim, à espera. Nunca apareceu madeira nenhuma. Até disse, Sr. Zé, olha, partam outra gabine. Trainera. E eu digo, não parte nenhuma gabine mais. Só quando vier a madeira. Porque isso parte outra gabine e é mais um barco que não vai pescar. E depois sabe quem é a culpa? Se vier a madeira e eu não dou conta das duas gabines ao mesmo tempo, depois o culpado sou eu, então não. Fica assim, quando vier a madeira a gente constrói. Quando esta estiver quase acabada, a gente começa não. Sim senhor e tal. Depois passou um mês, não apareceu madeira e nós. Foi então que telefonei de lá para o Sr. José Augusto, eu aos Correios, telefonei para o Sr. José Augusto e lhe disse, Sr. Zé, olhe, daqui fala ao Sérgio e tal, você já conhece, o senhor ainda tem a gabine para acabar, ou já acabou, ou onde é que tu estás? Eu estou aqui na Terceira e passa-se isto. As pessoas não têm a coisa e se o senhor quer que eu vá aí acabar a gabine, eu estou aqui mais 2 rapazes, um é carpinteiro também e o outro é carpinteiro naval. E se quer, se arranja trabalho para a gente vai para aí. Se não, olha, vou já para o continente, amanhã já vou para o continente. E ele disse, bom, vão lá ver o que é que vocês querem, falam lá a coisa no ordenado e me dizem logo mais alguma coisa que é para a gente saber. Depois a gente foi ali para a Praça Velha, reunimos os 3, combinámos. Epá, é X, pronto. Fui telefonar ao homem, olha, passa-se isto é assim, é X e tal. Ei, tens dinheiro para vir para aqui? Vocês têm dinheiro? Sim, a gente tem dinheiro. A gente recebeu. Então, venham os 3 para cá. E vemos os 3 para cá. Eu e este rapaz, meu colega, que está aqui, e meu vizinho, já estamos aqui há 30 e tal anos, e o outro chegou aqui, começou a andar aí na coisa, nos copos e não sei quantos, foi recambiado, nunca mais coisa. E a minha vida tem sido sempre aqui. Pronto, o senhor acabou de nos colocar na sua vida, fazer uma biografia lindíssima da sua vida, e é graças a essa sua experiência de vida que o senhor pôs-se a fazer as suas coisas que precisa, fez a sua casa. Isto é agora a parte. Mas agora, mais recentemente, o senhor dedicou-se a fazer umas miniaturas essas que nós vamos ver em detalhe, com muito detalhe, e vai-nos explicar como tudo começou. Porque é que o senhor começou a fazer esses modelos que aí tem, que são autênticas obras de arte, que são botes de baleia. O senhor era do tempo da baleia, passou cá o tempo da baleia. O senhor nunca teve uma oportunidade, nem nunca teve assim uma paixão para ir à baleia? Não.
Mas acompanhou de perto, o senhor é que restaurava os botes também, as lanchas? Não cheguei nunca a trabalhar numa lancha da baleia. Olha. Eu nunca trabalhei numa lancha da baleia. Chegou ao Faial, ainda ouviu os foguetes e aquelas pessoas todas a correr para os botes e tal. Só que eu, desde criança e desde o tempo que eu trabalhava nos iates, eu cheguei a fazer miniaturas de iates, está a perceber? E já tenho um barco, uma miniatura de um barco do meu pai, meu avô de pai, que era um barco de 15 metros, fiz-o aqui e já o levei para o Algarve, está lá no Algarve. E lá tenho 3, tenho uma lancha automóvel, tenho um daqueles que a gente fazia para ir para a Irlanda, que eram uns iates, mas eram umas coisas, uns barcos enormes, 30 e tal metros. É verdade, a propósito seria muito interessante. O senhor lembra-se ainda qual foi a embarcação maior que o senhor construiu? Lembra-se? E por que país? Quando trabalhava nessa fábrica dos iates? Pois, era para a Irlanda. Foi esse? Que ajudei a construir, isto é, sim. Eu só trabalhava do convés para cima. Sim, sim. E que tamanho é que... E depois eram mobiliários. Era barcos aí de 30 metros, quer dizer, 20 e tal metros. Era uma autêntica casa flutuante, isso tinha tudo lá dentro. Exatamente, chegámos a fazer um que eu trabalhei mais de um ano, ou o quê, dentro daquele barco, era para um americano, a fazer de tudo lá, mobiliários, de tudo lá. Que é diferente fazer um mobiliário para um iate do que fazer para uma casa. Claro, para fazer uma casa hoje qualquer pessoa faz. Agora para fazer um mobiliário num iate, cuidado. Você tem saudades desse tempo? Tenho. E queria dizer uma coisa para pessoas que não sabem bem dizer, fazer uma gaveta num iate, acho que é a mesma coisa que fazer num... Não é, não senhor. Uma pessoa que nunca trabalhou num barco e é um grandíssimo marceneiro vai fazer uma gaveta para um barco e não sabe. Porque a gaveta tem que fechar e não se abrir quando o barco começar a andar às batucadas. E não precisa levar a fechadura. Aí é que está. É que a gente tem o nosso segredo, que a gente vai, a gaveta entra e encaixa-se de uma maneira que ela para cá não vai. E a gente, quando quiser abri-la, tem que levantar. Mas é que abre. E outras coisas, e os móveis todos agarrados ao barco, e temos que trabalhar tudo de níveis. O barco está nivelado e tem que ser tudo o que se faz, tudo de nível. Agora, fazer caixas para levar água. Caixas em madeira, em contrapacada à prova d'água. Caixas que eu cheguei a fazer, metido entre braços e braços, fazer tudo emmalhetado, metê-lo nas cavernas, as caixas encaixadas, para levar água. Tinha que levar tantos litros de água. Está a compreender? Tem muitas obras que muitas pessoas não sabem. Como é que então começou as suas miniaturas? Pois, isto é assim. Eu trabalhei 20 e tal anos no Castanheira, depois de deixar de trabalhar para o Sr. José Augusto. Eu fui para o continente e estava lá. Um dia cheguei a casa, também já andava lá a trabalhar com meus colegas. Cheguei um dia à casa e a minha esposa disse-me: Sérgio, olha, estás por aqui, tu vais embora, porque daqui a nada um senhor quer falar contigo, é o Sr. Castanheira. E eu fiquei. Era o Sr. Castanheira, queria falar comigo, você queria vir para cá, porque tinha aqui muitas obras e precisava que eu viesse para cá e tal. E eu vim. Combinámos a coisa, vim para cá. E então trabalhei para o Sr. Castanheira, de encarregado daquela carpintaria, há uns 20 e tal anos. Está vendo? Aquelas obras do governo que se fizeram todas e tudo, carpintarias aí, tudo, bombeiros e essas carpintarias do governo que a gente fazia só tudo. Pois eu é que era o carpinteiro, o chefe da carpintaria. Tive lá muitas pessoas, amigos e colegas de trabalho. E depois eu digo, bem, isto agora já não me está a agradar,
pedia mais dinheiro, não me davam. Saí, ainda fui à Alemanha. Eu saí do Castanheiro e montei uma oficinazinha. Aí, os trabalhos não eram grandes coisas. E depois um irmão meu, um dos meus irmãos, convidou-me para ir para a Alemanha, vem para cá, ele é carpinteiro de Confragem. E, Sérgio, vens para aqui, vens com a gente e tal, e a gente coisa, pá, aí se está mal aí, vens aqui e tal. E eu fui. Estive lá 2 meses e tal. Mas o frio era tanto, gelo. E digo, quem é que pode trabalhar aqui? E disse ao meu irmão, olha, eu para Páscoa, digo assim, aquilo param lá, para Páscoa ninguém trabalha. Certos dias, ninguém trabalha. E eu digo, a gente também vai, a gente vai, eu já não venho. E eu disse, tu não vens, eu já não venho também. E então, já não fui. Vim para aqui. E vou outra vez ao Castanheiro. E agora, quando começou esta crise, depois do ordenado, eu vou dizer uma coisa porque é para toda a gente saber porque é que eu saí do Castanheiro. Quando eles me convidaram para ir para lá, a gente ajusta sempre o nosso orçamento, o nosso ordenado. Eles dizem 3 e, se for preciso, digo 6. E depois é assim, e vai para cá e vai para lá. Ajustamos um preço. Pronto, X ao mês. Foi assim. Depois, quando veio a crise, um filho do Castanheira chamou-me lá acima, que estava ao escritório, que estavam a descontar dinheiro às pessoas todas, aos trabalhadores, estava a baixar o ordenado, estava não sei quantos, e eu estava a fazer a obra nesta altura já não era o chefe da oficina, já me vieram buscar aqui à oficina, para fazer uns móveis no aeroporto que eles não sabiam fazer, estavam os carpinteiros aí que sabem, não sabiam fazer nada aqui. Foram buscar e eu fui para lá fazer. E então, depois o senhor disse, Sérgio, ficas aqui e tal, a trabalhar para a gente. Né? E então fiquei mas nada de chefe, fazia o meu trabalho. E entregaram uma obra do Lar de Idosos das Lajes, para fazer aqueles roupeiros todos, aquela coisa toda para lá. Portas, portadas, aquelas fórmicas todas, aquelas portas, fui aquilo tudo com os meus colegas, mas eu é que estava a dirigir a obra. Está a perceber? E então foi assim. Chamaram-me lá acima, que iam descer o ordenado, e digo, o que é que se passa? O que é que vai descer o ordenado? E como é que fica? A gente vai descontar 250 euros por mês. Eu digo, o quê? Então, olha, não faça já contas comigo que eu já vou para casa. E eu disse, mas sério, tal, você acaba-me aquela obra, não sei quem, das coisas, que a gente depois vai repor isso, a gente vai não sei quem, vai nada. E eu digo assim, eu vou aguentar e a gente vai ver o que é. Acabei a obra. Mais 2 meses, ainda me aguentei ali a ficar prejudicado de 250 euros por mês. E digo, então, e como é? A gente não pode, a gente não sei quem, não sei quanto. Peguei na ferramenta. A ferramenta foi por isto. Foi assim. Me disseram, eu fui de férias, quando cheguei, tinha que ir pôr as fechaduras, porque eu montei as portas aqui, dobradiças e tudo, já foi tudo. Os ares já foram todos armados com portas, com fechaduras e tudo. Com dobradiças e tal. E as fechaduras só se punham depois de estar as portas no sítio, é que depois até que se montam as fechaduras. E quando cheguei mandaram então pôr as fechaduras para a obra. E disseram-me, olha que vais para lá e tens que pagar o almoço à tua conta. Disseram-me uma pessoa que era meu colega. Tens que pagar à tua conta a tua comida e não sei quantos. E à tarde sais às 5, mas como não te querem dar horas para fazer a alguém que faz horas,
o carro só sai de lá às 7 e tens que esperar para o carro até agora. Ou então tens que levar o teu carro, o carrinho. Eu digo, Depois passou o filho do Castanheira para a coisa e eu chamei a atenção. Então, como é isso? Quem é que me paga os almoços? Eu vou trabalhar para as lajes, quem é que me paga os almoços? O senhor é que paga aqui, o senhor é que paga lá. A gente não me paga. Até a que horas é que eu saio? Saio às 5. E a que horas é que venho para cá? Isto é pior que no fascismo. Muita gente que não sabe o que é o fascismo, mas aqui já fica sabendo. Eu tinha que estar lá sentado até às 7 da tarde, que os outros andassem lá a trabalhar, e como não havia obra, tinha que ficar lá sentado, e depois então é que vinha para cá, Belém, então tinha que ir com o meu transporte para lá e para cá. E eu digo, olha, pronto, já estamos conversados, já a mala da ferramenta está ali pronta para ir para as lajes, já vai para a minha casa. E veio sentado aqui. Pronto. Coisas da crise. Agora, você ia fazer uns trabalhos aí, minha conta e tal, né? E as coisas começaram a vagar, fiz ainda uns trabalhinhos aí para as igrejas, e começou a vagar, e depois fiquei também aqui mal de uma vista, fui operado, e isto foi feito com uma vista quase a não ver nada. Fui à terceira, por acaso ia ao continente, e tem lá uma filha, e depois vi na montra um botezinho destes, mais pequeno do que este. É mais pequeno do que este, por aqui assim, mais ou menos. Vi um botezinho, depois como estava aqui, fazia aqui as minhas coisinhas e tal, e eu gostei muito do bote. E eu digo assim, olha, disse à minha filha, agora quando eu for para as flores, eu vou tentar fazer um bote daqueles. E então vim, e eu pedi a um amigo que me emprestasse ali um botezinho que ele tem, e vi os pormenores do bote que ele tinha, fiz os meus moldezitos, e fiz este então. Fiz este. Tenho ali as velas para colocar, que a minha filha foi ao continente, a minha filha fez umas velas, e tenho as velas para montar. E depois digo assim, bem, eu queria fazer isto à escala. Mas isto para fazer à escala, pois pede, se a gente tem aqui uma coisa em miniatura, uma coisinha pequenina, depois vai ser reduzida à metade. É impossível fazer umas cavernas para este bote com 1 milímetro de espessura. Porque este tem 2 milímetros. E para aquele teria que ser com 1 milímetro. E eu digo assim, não, eu vou ter que fazer um bote à escala mesmo. E então comecei a construir este. Mas este está com os pormenores, com a ajuda ali de um botezinho que tem ali o museu da Belém. Foi também combinado com o São Luís e com o rapaz do São Maurício. E eles têm tido uma paciência comigo. Eu vou para lá com o papel. Eles já olharam o meu papel, não sei como é que este homem faz as coisas. Chego lá, faço um rabisco, não sei quem. Nunca tirei uma fotografia no meu telemóvel. Nunca. Eu disse, nunca vi este homem com uma... Nunca tirei uma fotografia com o telemóvel para fazer qualquer pormenor lá. Aqui. E então, quem quiser ver, pois está aqui. Agora o senhor vai nos mostrar as peças, pode ser desse maior, porque são um pouquinho maior, vai-nos mostrar as peças e dar uma explicaçãozinha se quiser. Pois é. Pois isto é a peça, esta é a peça da vela grande, que depois há de levar os acessórios que eu ainda não sei como é que se montam. Compreende? Eu digo tudo, digo o que sei e também digo o que não sei. Não sei como é que isto se arma, a montagem. Mas o senhor Maurício já disse-me que vamos montar as velas ali no botezinho que está na fábrica. Vou montar o mastro e as velas e tal. Estou certo que quando tiver aquilo já pode ver e diga, sim, já estou contente. Porque mandei a uma senhora que está a fazer as velas para aqui, para este bote.
Então, todos esses pormenores, quer a peça que o senhor tem na mão, quer os remos, quer tudo o que está aí, está feito à escala. Ah, sim, senhor. Neste caso, de 1 para 100, não é? De 1 para 100. O senhor, para fazer essa obra de arte que está aí, e que é de arte mesmo, isto é impressionante, eu estou com os olhos redondos, disse, quanto tempo, o senhor tem ideia quanto tempo é preciso para fazer isso? Meses. Isto tem meses. Tem meses. Ainda tem um mês, tem meses. O senhor tem alguma perspectiva ou alguma esperança de vender essa peça? Não. Este, eu digo uma coisa, este é meu. Este é meu. Se alguém tiver coragem para mandar fazer ainda sou capaz de o fazer. Mas é preciso a pessoa ter algum dinheiro para o pagar. Este maior que está aqui... Agora este ninguém o leva, por este é que vou fazer todos. Há algum outro que faça. Que idade é que tem? Então, o senhor quando é que começou esse maior? Mais ou menos, há 1 ano, 2 anos? Este? Sim. Não. Este comecei, agora já não estou nele, já há uns dias já grandes. Mais ou menos a 20 de fevereiro que comecei este bote. Claro que eu ainda tenho os dias todos aqui. Mas em compensação tenho mais do que os dias todos. Porque é domingo, sábados, serões, a compensar alguns dias que eu que não podia porque tinha outras coisas aí a resolver, não era a fazer, que eu não fazia mais nada, enquanto andava com isto era só isto, só que tinha que sair à vila, tinha que ir tratar algumas coisas. Eu sei que o diretor do Museu das Flores já cá esteve. Já, sim, senhor. Por mais de uma vez, possivelmente. O que é que uma ele vez, achou? Uma vez. E o que é que ele achou, o que é que ele disse acerca da sua obra? Sim, ele depois gostou, sim senhor, São Luís Filipe gostou. Gostou, diz que está muito bonito. E depois tem a coisa, estes pormenores todos está aqui. Este bote, o senhor José, pesa 750 gramas. Ninguém acredita. Talvez ninguém acredite. Isto pesa 750 gramas. Isso é digno, é e este, pois, dá a perceber? Isto aqui, não, olha, isto aqui se eu pudesse coisa, isto é 750 gramas, está aqui. Está uma obra lindíssima, senhor. Isto tem um casco com 1,5 mm. Não vale a pena como é que... Sim. Porque se for a ver os pormenores, eu tenho fotografias no meu Facebook, que você depois vai ver, que mostra este bote, mostra este e mostra mais dois que eu tenho ali, deste tamanho. Em cascados. Está a perceber? E vê-se os pormenores todos por dentro. As cavernas, todo o trabalho que tem um bote baleeiro está feito neste. Está aqui os ressaltos, aqui. Está aqui está a ver? Sim, sim. Sobrepostos, isto tudo, estes pormenores todos, está tudo do coisa. Está a perceber? Isto não é um pedaço de madeira e descascou, como eu já tenho visto muitos. Pegam um bocado de madeira, casquinha, ok? Descascam-no e depois colam umas tirinhas de folheado a fingir que é as cavernas. Isto são cavernas. Isto são cavernas. E está todo forrado por dentro, está por fora e está por dentro. Está a compreender? Ainda tem aqui o coisa, a sua gavetinha aqui, olha aqui a gavetinha, daí não se vê, e tem aqui olha, tem aqui a faquinha, não é? Está encaixado aqui. Encaixado aqui. E agora na sua mão temos as miniaturas, ou seja, toda a palamenta do bote, que está tudo feito à escala também. Tudo feito à escala, exatamente. Isto é os tais remesitos que eles chamam, eu não me recordo, tem nomes aqui no meu bote, eu fiz o bote, mas não, os nomes ainda me faltam. Não sei se era colher, uma coisa assim, uma coisa, não me recordo, que já me têm dito e não me recordo. Que é os tarramitos que vão arrumar assim ao lado. Estes são 6,
Assim. Depois temos este, que é o croque. Este é o croque. Este é o seu nome. A ver. Depois tem este, que é a lança. Tem a lança. Depois tem este, que é este não me lembro o nome. Pronto. É o que faz o corte Exatamente. das balés. Que é quando eles desarmam, tiram lá a carne para fora. Não lembro o nome. E esta. Este é o arpão. Este é o arpão. E os remos que estão rigorosamente numerados. Tudo. Têm os seus lugares Exatamente. pelas cores que têm na pontinha. É o lugar próprio deles. É. Exatamente. Talvez Aqui. mais para trás, não? Aqui os remos. Que tem os números e está aqui o trabalho todo aqui feito. É. Então, número 1, número 2, 3, que é este, 4, 5 e 6. Prontos. Esta é a peça da vela. Isto por nomes próprios. Mas eu, por acaso, não sei porque... Mas já amigos meus já me disseram o nome e agora não. Isto é uma coisa da vela também. Pronto, isto é retrancas da vela. E este é o esparrela. Este não me esquece do nome. Este vai aqui. Este vai aqui. Tem que entrar aqui, está feito para isso. Esparrela. Isto funciona aqui. Falta aqui é as celhas para levar as cordas, 2 celhas que falta fazer ainda. Falta o batedor, ou seja, a concha para tirar a água. E falta a caixa da água. Uma caixa com água. Está aqui o machado também. O machadinho, vai aqui atrás, e aqui a faca, aqui a facazinha aqui, é a palamenta que vai. Que é umas pequenas coisas aí que ainda não fiz, também não fiz para quê? Vai aqui, a gavetazinha aqui também, tem aqui para levar o tabaco e as coisas que eles põem o tabaco e as coisas. Pronto, aqui está o mastro. O mastro funciona. E agora? E já estamos. Outra obra feita completamente por si, que não está afinada, mas isso não é importante. O que é importante é ver. Fala-nos de como é que surgiu a ideia também de fazer essa viola. Bem, fazer a viola, isto já vem já de muitos anos. E foi aqui nas Flores também. Eu nunca tinha feito uma viola. A minha coisa na música era cantar. Eu gosto muito de cantar. Cantar flamenco. E então havia um rapaz que trabalhava comigo aqui no Castanheira que mandou uma irmã. Ele está nos Estados Unidos. É o Miguel Tiburcio. Miguel Tiburcio. Está nos Estados Unidos. E então ele um dia disse-me, olha, a minha irmã mandou-me um violão assim e tal. Ele tocava e deve tocar muito bem. Ele tocava aqui no conjunto aí. E mostrou-me o violão. Eu gostei do violão de tal maneira que eu digo, Miguel, deixa-me fazer um violão igual ao teu. E o rapaz disse-me, mas pois faz.
mostra-te o violão, tens as medidas lá. E então foi mesmo na firma do Castanheira que eu fiz um violão. Não era igual àquele, mas o caixote era igual. Os materiais, claro que não. Foi com as madeiras que eu tinha. E até fiz o violão. E daí para cá, depois de vez em quando, vou fazendo um, já fiz vários, para a família, para as minhas filhas, minha neta, para mim. Já disse à minha mulher, tens aqui o teu, e ela diz, não. Essa coisa que ela não quer saber nada disso. E então tenho um aqui, tenho ali mais outro. E aquele não, aquele foi de compra. Aquele é de compra. Foi um arranjo, fiz um arranjo. Pus-lhe a escala e tal. E fiz este foi o último que eu fiz. Está aqui a data. E uma músicazinha que você estava a dizer que sabia que puxava flamenco. Isto era, eu gosto de flamenco. Mas sabe que, mas visto para a câmara. Ela está afinada. Está bom. Uma parte é não saber e outra vez... Ou seja, a sua casa, feita praticamente toda por si, nós estamos neste quartinho, nós estamos aqui neste quarto, que é onde o senhor tem a menina dos seus olhos, ou os meninos, os vossos, mas a mobília também foi o senhor quem fez. Sim, isso é tudo. E isto é uma mobília que já fiz isto há muitos anos. Esta não é a melhor, eu tenho ali uma em Pedro Resinoso, que é para você ver. Nós vamos ir ver as outras que o senhor fez. Vai ver as outras. E estamos aqui assim a ver, vai-nos explicar como é que surgiu. Faz parte da coisa dos iates quando eu trabalhava, que eu chegava a fazer as rodas de leme lá, e então depois digo, eu vou fazer umas quantas de rodas de leme. Fiz 6 de uma vez. Eu torneei 48 peças iguais àquelas, 48. E o torno não é de copiador, é Mirone. 48. E foram feitas 6 rodas ao mesmo tempo. E se puser uma ao pé da outra, não tem diferença. Eu acho que não tem diferença, porque eu tenho ali outra igual. E as outras 4 já estão no Algarve. Sr. Sérgio, estamos aqui num dos seus quartos de cama, porque são vários. Estamos a ver uma lindíssima mobília, toda feita em madeira maciça, como o senhor dizia há bocado. Isto para si, fazer uma mobília desta, deve ser Isso é madeira velha de soalho. Que foi reaproveitado. Sim, senhor. Uma mobília destas, o senhor quanto tempo é que demora a fazer, mais ou menos? Não, isto ainda leva tempo, porque isto... Primeira coisa, eu não gosto de fazer uma cama ou uma cómoda, uma coisa igual à outra. Se fizer agora outra cama, nunca vai ser igual a esta. Eu tenho aí, ainda tenho outro quarto aí, e se fizesse coisa, eu vou sempre inventando. Isto não é coisas que eu vejo em lado nenhum. Eu invento, eu digo, eu não quero que ninguém tenha igual, ou digo eu, só se for eu vou fazer. E então é assim que eu vou trabalhando. Por isso eu não conto as horas, não conto os dias que levo a fazer, mas isto dá muito trabalho. E para aproveitar a madeira do soalho, que vem toda cheia de buracos dos pregos, e que aqui não se vê buracos nenhum, está tudo tapado, está tudo com a própria madeira, com rolhas e com coisa, e eu aproveito. Pronto. E é assim que funciona.
A coisa do propelinho. Já está. Até isto eu faço, está a ver? Eu não vejo isto em lado nenhum, é coisas que eu digo agora, eu vou ter a pôr. Isto é esses moldes, tudo faz. As portas, os coisas, as luzes, tudo. E esse não é ferrugem? E não é ferrugem? Bom, Estou a usar. é diferente. Até a cadeira não tem nada a ver com a outra, é o... aliás, não é? Outro quarto de cama, outro estilo, outro visual, mas tudo ideias suas e feito por si. Sim, e com a mesma madeira, madeira velha, madeira que já... Que muita gente e em muito lugar possivelmente seria para queimar ou pôr fora. Claro. E tanta madeira dessa que tem queimado. Sr. Sérgio, estamos aqui a ver outra vez o senhor aqui em plano. São estas coisas que lhe dão muito gozo na vida e muito prazer por ter passado pela vida a trabalhar de carpinteiro, não é? Sim, sim. Sim, sim. O senhor não tem ninguém na família que siga os seus passos? Não, ninguém. Só um irmão meu é que foi para carpinteiro, mas de confrade. Não tenho ninguém, a minha família são todos pescadores. Meus irmãos, o resto dos meus irmãos, o meu pai, eram tudo pescadores, meus avós. Não tem ninguém na família de carpinteiro. Sr. Sérgio, está aí agora na sua rica cadeirinha de embalar ou cadeirinha de balanço? Balanço. Diga-me uma coisa, e algum soninho aí já foi? Não sou muito de vir para aqui, né? Não sou muito. Porque eu fiz isto mais para raparigas e tal, e para a mulher. Eu mesmo não sou muito, eu gosto mais de sair do sofá. Bom dia, Sr. Sérgio. Estamos novamente aqui na sua oficina. Há quantos anos é que o senhor labuta aqui nesta oficina? Pois aqui já vai para aí uns 17 anos, mais ou menos. Foi quando comprei a casa, em construção, e depois tinha as minhas ferramentas e andava aí de lado para lado, não tinha onde as pôr. Era num armazém que havia aí embaixo, que me emprestaram, e depois fiz esta pequena oficina aqui e pus as minhas máquinas e pronto. Eu já fico contente de elas não estarem à chuva e não estarem agora. O senhor tem aqui a sua oficina equipada para fazer dos trabalhos que nós tivemos a ver na sua casa, para fazer todos esses tipos de trabalhos sem ser preciso pedir ajuda ou auxílio a outra oficina qualquer? Nunca! Não. Nem vejo aqui ninguém que tenha as condições que eu tenho aqui para fazer qualquer serviço. Eu tenho aqui com estas ferramentas, eu faço tudo o que for preciso aqui. Eu tenho feito aqui material para tudo o que for preciso. Desde portas, janelas, móveis e tudo o que me aparece, eu tenho coisa. O senhor tem um amor muito grande por aquilo que faz. Nestes anos todos, qual foi assim a obra que lhe deu muito gosto e que ainda hoje o senhor pensa nessa obra? Bem, eu já fiz aqui muitas obras importantes de relevo, mas eu fiz agora ultimamente, foi há coisa de um ano e tal talvez, não tem 2 anos, que eu fiz ali uma recuperação de umas portas de batistério da igreja de Santa Cruz, porque aquilo chegou-me aqui à oficina que tinha mais 70 peças aos pedacinhos, aos bocados, e eu tive que compor tudo. E andavam as portas aí de lado para lado, daqui para lá, elas chegaram aqui, que até o rapaz disse: "Ó, Marcelo, você não vai dar conta disto, isto já andou aqui, já andou ali, já andou em todo lado." Tiveram nas obras públicas e veio parar aqui, as portas não prestavam para nada.
Há muita gente que não sabe o que é que aquilo, quem fez, quem é que reestruturou aquilo tudo, recuperou, e por acaso já me chegaram aos ouvidos que houve outra pessoa, que era outra pessoa que tinha feito aquilo. E eu, como não sou pessoa de andar aí a gritar aqui nas flores, fui eu que fiz aquilo e não sei quantos. Assim, o senhor já que me perguntou, este foi um dos trabalhos que eu gostei de fazer e foi aqui nessa oficina que ela foi recuperada. O senhor ainda agora me mostrava que já está ali com alguma madeirita para fazer a próxima miniatura. Eu estou a pensar em fazer uma lancha lá antiga da minha terra. Uma lancha à vela também, a remos. E eu gostava de, se tivesse a planta dessa lancha, se eu por acaso tivesse a planta dessa lancha, eu já começava já a seguir, mas assim ainda tenho que puxar para a minha memória, porque eu conheço os barcos, mas já há tantos anos, era uma criança, e andava dentro daquelas canoas, andava coisa, meu pai chegou a ter várias lá na praia, e eu lembro como é que aquilo está mais ou menos feito. Mas vamos fazer, a gente vai lançar um apelo neste seu trabalho. O senhor vai-me dizer exatamente qual é a praia, qual é o porto onde essas embarcações existiam. E vamos deixar ficar aqui o apelo a todos aqueles que nos veem e nos ouvem para fazer chegar ou a mim ou a si a planta e fotografias com algum detalhe sobre esse barco para o senhor fazer uma miniatura. Vamos deixar ficar aqui. O senhor vai dizer então o sítio certinho onde é que o senhor gostava que isso viesse. Qual era a praia ou o porto? Aquilo é praia de Monte Gordo. É Monte Gordo, no Algarve. E os barcos tinham algum nome, o senhor lembra-se? Algum? Nome, se os barcos tinham... sim, olha, o barco do meu pai era o Pai e Filhos. Uhum. E tivemos outra que era a Manuela. E aquilo eram barcos de pesca? Sim, pesca artesanal, de rede. Uhum. De rede artesanal. E então, pois, aquilo é barcos de pescar ali na costa e na coisa iam a pescar para Tavira, para Olhão, para Portimão, para aquelas zonas do Algarve, corriam aquilo tudo. E eu também cheguei a andar nesses barcos, era uma criança. Vai ficar aqui o apelo e com certeza que alguém vai lhe dar uma ajuda. Pois eu gostava de ter um dia a planta. Eu, se apanhar uma planta qualquer, seja o que for, eu faço o que aparece. Não tem problemas nenhum. E não faço barcos com pedaços de madeira maciça. Eu faço tudo em cavernas e faço tudo entabuado e fasqueado e é tudo como um barco se faz. O senhor, com a experiência que tem de vida e por aquela conversa que estamos a ter já há bocado, o senhor ainda gostaria ou tem assim um desejo de fazer alguma obra em madeira? Ainda tem assim algum desejo? Sim, mas eu se me aparecesse obras, seja qual for, eu faço. Mas também já a idade já não é própria já para agora. E a minha vista também já não me ajuda muito. Por isso é com estas coisinhas agora já fico bem, olha, fico bem aqui na oficina, venho para aqui, entretenho qualquer coisa, já me passa a mim os dias, senão eu não sei, não sou capaz de estar sentado em casa a ver televisão. Não. Isso é à noite, antes de ir descansar, e eu passo aqui os dias inteiros na oficina e o que eu tenho dito aos meus amigos, às vezes falo e digo, eu não ganho dinheiro. Agora, atualmente, não ganho dinheiro, mas eu trabalho todos os dias. Aqui não é esta oficina. É trabalhos para a minha casa, é para aqui, estou sempre reparando as coisas, é pinturas, é isto, é tudo o que for preciso, é compor a minha oficina, é pôr aqui, pronto, é fazer os meus botezinhos e pronto, agora estou da roda daqueles, mais dois que tenho, estou a acabar e quando acabarmos as coisas, só tenho pena uma coisa. É eu não saber fazer aquilo que já falta naqueles dois que ali estão, que é as velas. Se eu soubesse fazer as velas, a coisa já era de outra maneira. Mas pronto, eu pedi aí, há uma senhora que está fazendo ali umas velas para o maior,
E quando ela puder, vai fazer e pronto. E é uma pessoa amiga também. E a minha filha já fez no Porto as velas para o mais pequeno. E eu depois, quando tiver vagar, vou colocar aquilo tudo no sítio e pronto. E é assim que eu passo aqui os meus dias. Dorme, meu menino, minha estrela d'alva. Já procurei e não a vi. Se ela não vier na madrugada, outra que eu souber será para ti. Outra que eu souber será para ti. Oh, 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 oh. Amigo maior que o pensamento, por essa estrada, amigo bem, por essa estrada, amigo bem, não percas tempo que o vento é meu amigo também. Não percas tempo que o vento é meu amigo também. Em terras, em todas as fronteiras, seja bem-vindo quem vier por bem. Seja bem-vindo quem vier por bem. Em sonhos me visitaram, traz outra minha também. Naquela roça grande não tem chuva, é suor do meu rosto que rega as plantações. Naquela roça grande tem café maduro, naquele vermelho cerejo são gotas do meu sangue, feito seiva. O café vai ser torrado, pisado, torturado, vai ficar negro, negro da cor do contratado, negro da cor do contratado. Perguntem às aves que cantam e aos regatos de alegre serpentear e ao vento forte do sertão. Quem se levanta cedo, quem vai à tonga
Quem traz pela estrada longa a tipoia ou o cacho de dente, quem capina e em paga recebe desdém. Fubá podre, peixe podre, pano ruim, 50 angulares. Fubá podre, peixe podre, pano ruim, 50 angulares. Porrada, serrafilã, porrada, serrafilã. Quem faz o milho crescer e os laranjais florescer, quem dá dinheiro para o patrão comprar máquina, carro, senhora, e cabeças de preto para os motores. Quem faz o branco prosperar, ter barriga grande, ter dinheiro e as aves que cantam e o riacho e o vento forte do sertão responderá Monangambe, Monangambe, Monangambe. Então isso era um tema que o senhor, quando estava na tropa, um poemas do Rui Mingas. Muito bem. Rui Mingas, você já ouviu falar do Rui Mingas? Sim. Essa do Monangambé é do Rui Mingas. E agora vou cantar sem música, porque nos seus acordes não estou dentro, porque canto já há muitos anos que não canto também, mas e os acordes não tenho dentro de coisa e não gosto de também estar para aí de qualquer maneira. Então eu faço. Minha mãe, tu me ensinaste a esperar, tu me esperaste paciente nas horas difíceis. Minha mãe, tu me ensinaste a esperar, tu me esperaste paciente nas horas difíceis. Mas em mim a vida matou-me essa mística esperança. Eu não espero, sou aquele por quem se espera. A esperança somos nós, os teus filhos. Partiste para uma fé que alimenta a vida. Nossas crianças nuas das sanzalas do mato, os garotos sem escola a jogar bola de trapo, os areais ao meio-dia, nós mesmos, os contratados, aquela vida nos cafezais. Os homens negros ignorantes que devem respeitar o branco e temer o rico. Somos os teus filhos dos bairros de pobres, com fome, com sede, com vergonha de te chamarmos mãe, com medo dos homens, com medo de atravessar as ruas. Somos nós a esperança em busca da vida. Estas músicas é que eu cantava em Angola depois do 25 de Abril. Amigos meus, angolanos, começaram a cantar e eu aprendi a música, depois comecei a ouvir os discos do Rui Mingas e do Tetalando, e então... O senhor esteve, foi em Luanda, não?
Não, em Luanda foi só de passagem. Sim, e qual era a tua província que o senhor Cheguei a Luanda, como nós todos íamos para o Grafanil, em Luanda. Sim. Aquilo era um acampamento onde todas as companhias iam para lá. Uns ficavam lá e outros iam dali para o mato. E o senhor... Eu lá cheguei, ao Grafanil, fui fazer o IAO ali perto ali de Luanda, na Funda. Fizemos o IAO, é uma especialidade, como coisa, para os nossos treinos e tal. E depois fomos para o mato, para o Toto. Tínhamos quatro companhias, claro, o batalhão. Eu estava na CCS, estávamos no Toto. Tínhamos uma companhia no Val de Loje, tínhamos outra no Bembe e outra em Bessa Monteiro. Isto foi a zona onde rebentou a Guerra das Katanas. Está escrito. E em que ano foi? O senhor lembra-se que rebentou essa guerra? Essa guerra rebentou em 61. E eu fui em 73. E durou quantos anos ainda? Essa guerra, pois, durou aí uns 14 anos. E foi de 61 a 74. Sempre envolvendo tropas portuguesas. Exatamente. Pois, aquilo foi em 61, os angolanos, naturais de lá, começaram a revoltarem-se, está a perceber, contra os brancos que já lá estavam, os portugueses. Os brancos, portugueses e os negros que estavam a trabalhar para conta deles, não é? E começaram a matá-los à katana. E se já na altura havia grandes diferenças a nível de poder económico? Havia uns muito ricos e os outros muito pobres, não é? Claro. E os portugueses aí faziam... Os portugueses que lá estavam, pois estas músicas dizem tudo. Eles começaram a explorar os negros. Faziam Era tudo à base. Tipo escravatura, não é? Escravatura, claro. Não está a perceber? Quando eles dizem fubá podre, peixe podre e 50 angulares e ficava mesmo assim. Diga-me uma coisa, o senhor quando lá esteve e agora passados esses anos pode-se falar que já não há problema. Sim. Os portugueses, esses patrões, matavam mesmo os pretos que trabalhavam para eles às vezes? Não, matar eles não os matavam. Não. Mas trabalho era de matar. Era trabalhar de sol a sol e para receber uma refeição e uma coisa. Aquilo toda a gente sabe e os que não sabem ficam a saber. Pois aquilo eles eram os exploradores, que era uma coisa séria. E depois, quando eu lá estava, que se deu o 25 de Abril, que nós tivemos que vir para cá, eles começaram aos gritos que a gente os ia abandonar lá. Os íamos abandonar. Eles queriam ter as costas quentes. E quando nós começámos a vir de lá para cá, eles já não nos podiam ver. E antes, nós tínhamos onde estava, no mato, cercado só, não era quartel, aquilo não era quartel, era um arame farpado. E tínhamos um civil, quer dizer, a gente chamava o civil, que era um cafezito e tal, e que dava umas sandes, uns pequenos almoços e tal. E tínhamos a senzala, logo também, em frente ao nosso quartel. Eles nunca nos davam uma cerveja, ou nunca pagavam uma cerveja, a gente tinha que pagar, se tinha dinheiro bebia, se não tinha não bebia e tal. E depois queria que nós ficássemos lá. Vão nos abandonar, entregaram coisas e vão nos abandonar aqui, não sei mais. Eles estavam lá a fazer a sua vida e nós estávamos cá. Pois eu, com o 25 de Abril, ganhei 6 meses de estar lá no ultramar. Qual era o senhor lembra-se ainda, quais eram os negócios fortes dos brancos lá nessa altura? Ora, pois os negócios deles, claro que era o café, e era o café e o algodão, e era tudo, aquilo havia tudo já lá. Se falava, já havia negócios de diamantes? Sim, eu ouvia falar, e claro que a gente sabe, já depois da história agora. E eu estou falando disto, estou como se estivesse lá. Estou a falar como se estivesse lá. Agora, se eu vou falar das conversas que ouço aqui, já depois de agora,
Pois claro, que há muita gente rica no coisa, em Angola, que não foi com certeza a fazer botes da baleia, nem a fazer coisinha, guitarras e tal. E vinham cheios de dinheiro, e eu estava já no continente, quando vieram esses tais retornados, que vieram com uma mão à frente e outra atrás. Sabe porquê? Porque eles não puderam ficar lá. Ficaram lá uns que se portaram bem, que tratavam as pessoas bem, ficaram lá, que ainda lá estão. Os que não prestavam para nada foram todos os que vieram para cá. Para a minha terra então eram hotéis cheios. Os hotéis cheios dessa gente. Está a compreender? E eles tiveram que fugir. Tiveram que fugir, vieram fugidos. Nem dinheiro puderam trazer, porque o dinheiro aqui não valia nada. Está a compreender? Portanto, eles vieram, foi fugidos. E agora ainda há respeito, que a gente falava outro dia e eu estive a pensar. É assim, nós quando fomos mobilizados para Angola, e que eu estive falando do meu irmão foi 3 dias antes de mim, 20 dias antes, e eu fui 23 dias depois. Isto é assim, eu já ouvi reportagens e quase sempre quando eles lhe apetecem falar, falam de ultramar. E qualquer um já diz assim, aqueles senhores, eu não fui para o ultramar, eu fui-me embora, fui para a França, ou fui para aqui, porque eu não estava a favor daquela guerra, eu estava contra aquela guerra. É tudo mentira. Isso é tudo mentira. Eles fugiram porque estavam com medo. Tinham era medo. Não se chama pessoas que não quiseram combater. Essas pessoas sabem qual é o nome deles, é cobardes. Cobardes. Abandonaram-me a mim e ao meu irmão lá, os dois juntos, e eles têm casas que não foi ninguém, e a minha mãe. Quando eu encontrei a minha mãe, era só quase pele e osso. Quando veio para Portugal? É, exatamente. E então, é assim, esses indivíduos que eu ouço, e eu já estou emocionado com essas coisas, porque isto é tudo verdade. Essas pessoas são miseráveis que eu ouço na televisão. Eu não estava de acordo, é uma mentira pegada. Eles fugiram. Eu estava na fronteira de Espanha, o meu irmão tinha ido para o ultramar, eu também podia ter fugido e eu não fugi. Está a compreender? E eu não fugi. Eu gostaria que o senhor, e que estamos a falar nisso, que o senhor destacasse um momento assim menos bom que tivesse passado em Angola e que o senhor tivesse dito, pá, valeu a pena vir cá. Olha, eu não ia para lá, a gente sabe que temos lá, quando lá estava, pois o meu maior desejo era chegar à minha terra para ver a minha namorada, que é a minha mulher, e a minha família. Era o meu maior desejo. Eu até chegava, nessa altura, eu não vou dizer que estava ou por cobardia, ou por isto ou por aquilo. Mas eu vou dizer a verdade, é que achei de dizer, amigos meus. Depois de já lá estar, já há mais de um ano, houve amigos meus, eu não tinha dinheiro, mas havia rapazes lá que eram filhos de pessoas que tinham dinheiro e eles podiam ir de férias. Iam de férias e chegavam lá, todos bronzeados, que eu também estava lá bronzeado. Eu estava escuro, compreende? Estava o bronzeado lá, é diferente. Eu estava escuro do clima de lá. E eles chegavam encarniçados do Algarve. Chegavam, epá, estive na tua terra, estive lá na praia, estive não sei quem, todos tostadinhos de coisa, aquele vermelho, aquele... E eu dizia a eles, vocês vão de férias e vêm para aqui e não fugiram. Homem, eu, da maneira como eu estou desejado de sair daqui, quem chegava a dizer,
Se eu fosse de férias, nunca mais vinha para cá. Estás a perceber? E eles davam para ir, para regressarem, ainda brincarem com a gente e tudo mais. Não. Por isso, esse era o meu maior desejo, era vir para cá. Em Lisboa, depois tivemos lá uns acidentes com colegas e tudo. Sei lá, uma vez ia uma BRLE para o Bembe, ali onde tínhamos outra companhia, e cruzou-se com o Unimog numa subida, e depois aquilo estava, quer dizer, não chegaram a chocar a BRLE com o Unimog, que é um carro mais pequeno. E então um dos rapazes que ia no Unimog teve medo e saltou e o condutor travou-lhe a BRLE em cima mesmo do corpo, travou em cima dele. E esse rapaz ficou traumatizado de tal maneira que foi uma coisa séria, não dá para contar. E teve outros também. O indivíduo também estava quase a ir para... Estava a ensinar um outro rapaz que tinha chegado, estava lá a dar ensinamentos com o Unimog e tal, e depois pegou numa mina, arrebentou a mina e o que estava a ensinar é que foi à vida e ele estava para se ir embora para casa. E coisas dessas, de guerras e de coisas, confrontos com africanos e tal, nunca a gente, por acaso, nunca teve. Era coisas assim. E pronto, eu por acaso não cheguei a ter problemas nenhum, não posso queixar, não trouxe mazelas. As mazelas que eu trouxe foi a alteração dos nervos e aquela coisa, está a perceber? Que eu sou uma pessoa, sempre fui pacífico e sou, mas quando me altero, está a compreender, lembro-me logo daquilo, porque eu vim um bocado assim, ninguém vem conforme foi, ninguém vem. Eu não vou dizer agora que é pós-traumático, é isto, é aquilo, mas nós ganhamos sempre aquele veneno e aquela coisa que a gente tem lá dentro, revolta, e depois a gente começa a perceber-se, já depois do 25 de Abril, que nós começámos a fazer reuniões, aí é que eu posso dizer, mas é Angola, não foi aqui antes de ir para lá, fugir, não, lá é que a gente dizíamos, não pode, o que é que a gente está fazendo aqui, o que é que a gente não sei o quê, o que é que a gente não sei mais. A perceber, a gente já fazia reuniões com os alferes, com os capitães, com coisas, fazíamos. Aí já a gente se revoltava, chegámos a fazer levantamentos de rancho, compreende? Que no tempo do fascismo na Santa Via era só que faltava e tudo para a cadeia. E nessa altura já a gente chegou a fazer levantamentos de rancho, não gostávamos da comida, a comida não agradava, não era porque a gente passasse fome, como o senhor me perguntou. Passar fome a gente não passava. Mas tínhamos, às vezes, comida que é carne para caça, porque aquilo é uma carne muito dura e às vezes os cozinheiros não têm muita paciência para estar a dar a volta àquilo, porque a carne é boa. E a carne vinha assim, e aquela gordura que tem aquele nervo, e a gente às vezes pegávamos nos nervos daquilo quando era carne guisada ou coisa assim, a gente tocava assim no chão e ela saltava parecendo aquelas bolas malucas, assim, está a perceber? E então a gente um dia fizemos um levantamento de rancho que a gente não quis comer. Mas nunca dissemos que era a comida que não prestava. Perguntávamos, porquê é que, Pérez, porquê? Ou o nosso cabo, era assim, o cabo, ou o carpinteiro, era assim, cabo, porquê é que o senhor não quer comer então, porquê é que não come? Não gosta da comida? Não tenho fome, olha, comi qualquer coisa, fui ali abaixo, ou coisa, ao civil e não sei o quê, e pesquei qualquer coisa, não tenho fome, o outro dia é igual, e não tenho fome, mas ninguém... Se dissesse, ainda iam presos. Compreende? Ainda iam presos. Ninguém podia dizer era que a comida não prestava. Exatamente. Tem passagens dessas assim. Tem muitas passagens. Olha, tenho uma que o senhor me perguntou onde é que estive,
Depois eu estive no Toto e as outras companhias estiveram, cada uma no seu lado também, como já disse, em 4 lugares. E depois, aí 2 meses antes de... 2 meses mais ou menos, antes de ir para o continente, nós rodámos para perto de Luanda, 50 km de Luanda, que fica numa zona que é a Tentativa, onde tem uma fábrica de açúcar. Tinha uma fábrica de açúcar lá, a Tentativa. Nessa altura tínhamos. Nós estávamos na Tentativa, estava outra companhia no Bembe, logo ao lado, aí a uns 5 km. Tínhamos outra na barragem das Mabuvas. Se há alguém que esteve em Angola e esteve nessa zona, sabe o que é que eu estou falando. E tínhamos outra no Ambriz. Portanto, eram as 4 companhias que nós estávamos. E tem uma passagem aí, porque eu um dia estava de cabo de dia, e os meus colegas, amigos e tal, convidaram, sério e tal, vamos ao cinema. Era ali na barragem das Mabubas. Vamos ao cinema. E disse, não vou, que estou de cabo de dia, não posso sair daqui. Mas isso é agora de noite, não passa nada, não há problema, não coisa, e vamos e tal, amigos meus, e me convenceram. Convenceram-me e tirei a abraçadeira de cabo de dia e guardei. E vesti-me à maneira, com roupa de sair, e fomos para o cinema. O cinema acabou e a gente veio para trás. Para o quartel. Aí a meio do caminho do quartel, que isso ficava ali a uns 9 ou 10 km ainda. Antes de chegar ao quartel, ia uma Berlier, eu vinha numa Berlier, ia uma com o pessoal à frente. E eu ia na outra de trás. E então, quando a gente íamos muito bem, e começámos a ver muitos africanos no meio da estrada, assim com as mãos e os movimentos, estavam indivíduos da MPLA com armamento e tudo, armados, a mandar parar a Berlier. Nós íamos aqui da frente, a gente não sabe, não é? Aqui íamos de trás, para. E o coisa, o nosso alferes que ia ali ao lado do condutor, disse, segue, não se para nada, não se para. Não se para, e a gente ouvia o alferes, não para. Quando começámos a olhar, estava um indivíduo estendido na estrada, que foi atropelado para a Berlier da frente. Compreende? Um africano. Matou logo. Estava a tirar para a estrada e era montes de gente já lá na coisa, aquilo era uma população ali. E a gente, bote! Correi para o quartel. E agora? Eu estava de cabo de dia. Começo a correr para a coisa, a fardar-me, a pôr a braçadeira e a pôr a coisa, e era o comandante já aos gritos, cabo de dia! Chamava por cabo de dia. E o condutor e o cabo de dia, o condutor dele, que ele tinha um carro, um Volkswagen, e o condutor e o cabo de dia, e eu toda aflito, toda coisa, lá me preparei, e os 3, fomos os 3 lá para a Sanzala, aquilo era ali uma povoação que estava ali. Não queira saber. Chegámos lá os 3, o nosso comandante fardado foi lá, saiu do carro, pois o homem era uma autoridade, chega ali e vai para a coisa, e os gajos empurraram com a arma para não tocar no homem, coisa, e estava vendo que aquilo ia, diga assim, que eu vou aqui ficar, ver. E a gente apanhou assim o nosso comandante, e a gente caladinhos, os gajos, eles falavam lá o dialeto deles, e o comandante diz assim baixinho, assim para a gente, ó cabo, vamos para trás, devagarinho, recuando, recua-se e vamos meter no carro depressa, devagarinho, a gente como que naquela coisa, a gente mete-se no carro e vamos devagarinho, a gente saiu dali.
ainda com sorte, ainda estava sujeito a vigor. Essa é uma passagem que eu já estava quase a vir para aqui. Faltava para aí um mês a vir para aqui. Depois já estava no outro lado, já tinha vindo do mato. Está a compreender? Isso é verdadeiro. Sim, senhor. E histórias de outras passagens que a gente já se sabe que há sempre coisas. O paludismo, tive lá o paludismo, tive muito mal. Olha, vou-lhe dizer outra, que me lembrei conforme a gente tínhamos lá uma maquineta, lá um indivíduo que tinha uma maquineta e numa parede assim, numa parede da caserna branca, dava ao cinema. E a gente íamos, à noite havia muito cacimbo, aquilo à noite era fresquinho, não é? De dia, sol a mão, quer dizer, calor, mas à noite fazia aquele fresco, no tempo do cacimbo era fresco. E a gente o que é que fazíamos? Íamos para ali, punhamos a ver o cinema na parede, e estava tudo ali, sentava no chão, sentava no outro, ela arranjava um banco lá aí, uma caixa, uma coisa, e estávamos ali vendo o cinema. E depois eu comecei a sentir um bocadinho de frio, está frio. A caserna era mesmo ali, aquela onde estava. Fui ali, peguei numa manta e levei, só que a ver estava a gostar do vento. E depois nisto, frio. Eu digo, mas que é isto? Esse pessoal, está tudo aqui, ninguém tem manta, só tenho manta, só eu que tenho frio. E vou para a caserna. Deitei-me, tapei-me. E tremia debaixo das mantas, que era uma coisa séria. E depois de nada tinha calores, que eram o pessoal lá, tiveram que me levar para a enfermaria, que tinha uma carrada de paludismo, que era uma coisa séria. Paludismo, eu vou-lhe dizer uma coisa. Há quem diga que o paludismo é como uma gripe. Eu também já tive muitas vezes gripe, mas o paludismo ia-me matando. Eu cheguei a pesar 40 e tal quilos, e eu pesava 62. E quanto tempo ainda durou? Pois durou alguns 15 dias, ou mais, 15 dias para aí, ou mais. Basta que a gente, isto falar no mato. Nós estávamos para ser rendidos, para ir então para a tentativa. Estávamos para ser rendidos, e basta que fomos e estava cheio de paludismo. Aquilo é assim, quando eu fui render, ou quando nós fomos render os nossos colegas lá, eles fazem a brincadeira à gente, começam a fazer bilharetas, a brincar, aquela coisa como fazem nos colégios e na coisa, aquelas coisinhas de brincar. Eram uns a querer tirar fotografias com uma caixa de fogos, e acendeu como se fosse o flash, e era uma máquina toda feita um bocado de madeira, pintaram e tal, a fazer que estavam a tirar fotografias da gente e tal. Na brincadeira, no gozo e tal. Eu fui render um carpinteiro, que era de Barcelos, e outro ia render o outro. A gente já recebia cartas antes de lá chegar, já recebemos carta do nosso velhote, quer dizer, o teu velhote está à tua espera. E nessa altura, quando foram-me render, eu estava carregado de paludismo. E sabe quem é que me foi render, por acaso? Um pelotão, uma companhia dos Açores. Uma companhia dos Açores. Se quer que ele diga, pois havia todo... Aquilo era mesmo a companhia era dos açorianos. Aquilo, o pessoal formava-se aqui e coisa, e depois ia para lá. Eram açorianos. Eu tinha um macaco, que até tenho aí fotografias com ele. Tinha um macaco. E aquele macaco ofereceu-me um habitante de lá, um africano. E eu digo, eu vou levar este macaco para casa. E depois o pessoal começou-me a tirar do juízo, começaram coisas, até amigos meus, ferriers e tudo. E, não faças isso, não vais falar com o macaco, que eles ainda te fazem a fazer exames e fazer não sei quem, com o macaco para levares, e ainda vais ficar ali, coisa, eu digo assim, não. Eu digo uma coisa, a minha paixão era toda a sair dali para fora o mais rápido possível. Eu digo assim, não, eu quero que o macaco se borrife. E até peguei no macaco e ofereci a um rapaz daqui dos Açores, eu não sei quem ele é, não sei qual é a ilha a que ele pertence, mas se ele me tiver a ouvir, eu sou do batalhão de caçadores 4614. Alguém me foi render e oferecer o macaco. Olha, está aqui o macaco. O senhor falava há bocadinho. E
eu estava de tal maneira com o paludismo que não me dei para a brincadeira. Angolé, 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 Angolé. Angolano, segue em frente, o teu caminho é som. Angolano, segue em frente, o teu caminho é som. Esse caminho é difícil, mas traz-te a felicidade. Esse caminho é difícil, mas traz-te a liberdade. Angolé, 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 Angolé. Se você é branco, isso não interessa a ninguém. Se você é mulato, isso não interessa a ninguém. Se você é negro, isso não interessa a ninguém. Mas o que interessa é a tua vontade de fazer Angola melhor. Mas o que interessa é a tua vontade de fazer Angola melhor. Uma Angola verdadeiramente livre, uma Angola independente. Uma Angola verdadeiramente livre, uma Angola independente. Angolé, 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 Angolé. Se você é branco, isso não interessa a ninguém. Se você é mulato, isso não interessa a ninguém. Se você é negro, isso não interessa a ninguém. Mas o que interessa é a tua vontade de fazer Angola melhor. Mas o que interessa é a tua vontade de fazer Angola melhor. Uma Angola verdadeiramente livre, uma Angola independente. Uma Angola verdadeiramente livre, uma Angola independente. Angolé, 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 Angolé. Estas músicas. O senhor falava há bocadinho aí que viam um cinema projetado. Sim. Já agora seria interessante para todos nós, era cinema português, ou era angolano, ou tinha outras nacionalidades? O senhor lembra? Olha, era cinema português, era cinemas portugueses, mas tinha que meter sempre avião. Tinha que meter sempre avião. Quando apareceu o avião, a gente era uma loucura. Está a compreender? Eu estive em salas de cinema, logo assim que cheguei a Luanda, quando cheguei a Luanda, tinha salas de cinema que cheguei lá a ir, salas grandes de cinema. E aquilo apresentava logo o avião. Aquilo era toda a gente aos gritos lá, era como se chegasse, sei lá. Está a compreender? O avião era a nossa paixão. A gente tem os filmes portugueses, mas tinha que ter sempre... de algum desses filmes? Eu já não me recordo, mas eu sabe, era desses filmes do António Silva e na altura. O Vasco Santana. Vasco Santana e coisa, está a perceber? Esses filmes fazia a gente rir. Mas depois, se não metia avião, a coisa não ficava gozo. Agora tinha que pôr era avião. Está a perceber? E então quando a gente viu o avião era uma loucura total. Aquilo era assim, nós estávamos lá para o que viesse. Mas toda a gente queria sair dali para fora. E quando eu cheguei a Lisboa, no dia 11 de março, no aeroporto, que aquela gente estava toda lá a bater pé, a gente estávamos dentro do avião, vinhamos em camisa, tínhamos saído às 10 da manhã de Luanda e chegámos às 7 e tal da tarde. Aquilo é 8 horas de caminho. 7h30, quase 8 horas, uma coisa assim, quando a gente chegou. E aquilo a gente dizia, epá, que é que aquela gente está tudo a bater os pés ali, e tantos militares aí, não sei quantos, aquilo estava o aeroporto tudo cheio de militares, deu demais. A bater os pés, mas é por causa do frio. Pois estava cheio de calor, saio do avião, quando vou para sair, assim que pus o nariz fora do avião, o casaco que eu trazia na mão, eu vesti, em 2 segundos eu joguei para cima e fiquei logo vestido. Que havia uma frieza que era uma coisa séria. E a gente vem tão quente de lá, de um clima tão quente, chega ali, leva uma pancada daquela. E depois ainda me fizeram abraçar uma máquina geladíssima para me fazerem exames e tudo, todo, né, para fazer exames, estava em algo. Para terminar, a gente formou,
a roupa para fazer o espólio. Era uma berlier que encostaram para ali, que eu já lhe disse, e jogar a roupa para dentro da berlier, uma berlier fechada, e pegar na nossa roupa e jogar para dentro. Foi assim que foi entregue o espólio. E formámos o nosso comandante, que era um capitão, diz assim, não era o comandante, era abaixo do comandante. E então disse, formou tudo e disse, meus senhores, já tudo vestido a civil. E ele já era só para falar, já, o resto já não mandava para nada, estava tudo vestido a civil. Meus senhores, ele já era assim, meus senhores, uma coisa, vocês para ir para a vossa casa tem uma passagem que era que o Estado é que pagava, mas têm que ir dormir agora para a Pontinha, ao quartel da Pontinha. O quartel da Pontinha foi mobilizado. Vão para o quartel da Pontinha, ficam lá à noite e amanhã apanham a guia de marcha e vão cada um para as suas terras, quem quiser. E disse, meu capitão, eu sou obrigado a ir para a Pontinha? Não, quem tiver dinheiro e quiser ir para a sua conta, pois eu ao menos tenho meu dinheiro para ir apanhar o comboio para ir para a minha terra. Posso? Sim, senhor, outros igual, algumas coisas, e outros, os que não podiam, foram para a Pontinha. Eu tinha deixado 500 escudos guardadinho, que a minha mãe chegou a mandar para lá, e eu disse, este dinheiro é para quando eu chegar, ir para a coisa. Por isso, no lugar de ir a dormir para o quartel que me mobilizou, eu preferi ir dormir para o comboio. E quando acordei, já estava na minha casa. Procuro olvidarte, siguiendo la senda de un pájaro herido. Procuro alejarme, y Sandy contando esas hojas partidas, y ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría. Procuro olvidarte, haciendo del día mil cosas distintas. Procuro olvidarme, y Sandy contando esas hojas caídas, y ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría. Lo que haría porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, perdido. O senhor tem uma oficina, uma carpintaria equipada com quase tudo o que é preciso para se fazer do carpinteiro uma profissão. Exatamente. O senhor atualmente ainda exerce a sua profissão de carpinteiro ou já nem por isso? Pois, isto é assim. Há tempo, pois eu estava coletada e tudo, tinha tudo coletado. A oficina é pequena, não é grande, não é dizer que tem umas grandes condições, não é? Mas eu estava fazendo uns trabalhitos. Mas agora com esta coisa da vista e tudo mais, e falta de trabalho, tenho feito aí algumas coisinhas, mas há amigos, olha, não levo nada. Não, é muito. Olha, pá, deixa estar. E então não, deixei-me disso, graças a Deus, eu não tenho nem fundo de desemprego, porque eu deixei a firma e comecei a trabalhar e trabalhei por conta própria. Deixei a firma e vim-me embora. A firma também já não está. Eu já tenho 62 anos. A minha vida já praticamente está feita.
Eu tenho as minhas casinhas lá no Algarve, tenho esta aqui, e pronto, a minha mulher está a trabalhar, e eu gosto muito desta terra, gosto mais desta terra que muita gente pensa e que muita gente não sabe dar o valor àquilo que eu gosto desta terra. Porque eu vou daqui para fora e quando me perguntam onde é que eu sou, eu digo que sou das Flores. Está a perceber? As pessoas é que depois para a pronúncia é que dizem assim, mas você não é das Flores? Você não tem pronúncia das Flores? Eu digo assim, bem, eu não sou das Flores, eu sou um pequeno de 34 anos das Flores. Estou aqui há 34 anos, mas tenho uma filha que é das Flores, que tem 30 anos. Nascida mesmo aqui em Santa Cruz das Flores. Está a perceber? Agora que neste momento eu gostava era já estar no meu Algarve. Porque agora é como disse ao senhor, vim para aqui para trabalhar. E agora como já não me encontro a trabalhar, já também a minha vista, já não, agora vou ter que ser operado outra vez, tenho catarata e tudo na vista. Como já agora queria era estar já no meu sossego, na minha terra e na minha casa e tal. Não é por causa de não gostar disto. É porque não, estou aqui por causa da casa e por causa da minha esposa que ainda está a trabalhar. E nós vamos mesmo terminar, mas antes de terminar eu queria em primeiro lugar deixar ficar os agradecimentos pela sua amável e simpática recepção que me fez, a explicar tudo, quer um pouco da sua vida, da sua história, quer também dos barcos. Eu deixo ficar sempre um espaço para que a pessoa, se quiser manifestar-se, deixar um apelo, deixar uma mensagem para aqueles que nos vão ver e ouvir. O senhor está à sua vontade, este é o seu espaço. Pois, o que é que eu posso deixar de mensagem? A minha mensagem é assim, eu vim para aqui para isto, para ensinar. E eu gostava que alguém, aqui da Ilha das Flores, se dedicasse a isto, à carpintaria. Porque não é se dedicar a fazer um bote. O bote vem depois. Se dedicar a fazer carpintaria. Móveis, portas, janelas. Eu vim para aqui para ensinar. Como já disse ao senhor, não vim para aqui para aprender nada. De carpintaria. Nada. E a mim nunca ninguém me ensinou nada. Estou dizendo isto à frente da Câmara. Ninguém me ensinou aqui nada. Eu já deixei aqui alunos, aqui das Flores, uns estão nos Estados Unidos, outros estão em São Miguel, outros estão na Terceira. Está a perceber? Porque já muitos aprenderam comigo e têm testemunha. E mesmo eles próprios estiverem a ouvir isto. Um rapaz de Ponta Delgada, está na América, outro está em São Miguel, que trabalha no Zé Branco e no Coisa, que era encarregado ao Sr. José Branco e tudo, e de maneira de outras pessoas. E eu gostava que alguém se dedicasse a isto, porque eu vou dizer aquilo que eu penso, e é aquilo que é. O pessoal desta terra são muito boas pessoas, mas eu tenho dito já amigos meus daqui. Os florentinos, quando sabem uma coisa, uma arte, não gostam de ensinar a ninguém, nada. Está a compreender? Não gostam de ensinar. E já muitos morreram e levaram com eles aquilo que sabiam. Compreende? E eu não estou de acordo com isso, e por isso eu explico às pessoas, e digo, homem, faz assim, faz assado, faz coisas, porque eu gosto de ver eles fazerem. E depois não os deixo, até que não comecem a fazer bem. E aqui, não vejo isso. Muito obrigado ao senhor e até uma próxima oportunidade. E espero que dentro em breve tenha outra obra para nos mostrar. Muito obrigado.